Quem nunca esteve em um relacionamento que acabou aceitando migalhas e aceitava o mínimo e achava que isso era o suficiente, que a pessoa amava e que era isso que ela deveria receber. Muito prazer, meu nome é Agnes Conde, sou psicóloga clínica de mulheres ansiosas e se você gostar desse vídeo, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar um comentário caso esse vídeo tenha sido interessante para você. No Instagram eu compartilho todos os dias informações sobre ansiedade de forma ativa, então se você gostar desse tipo de conteúdo, te convido a me seguir por lá também. A pessoa que romantiza migalhas em um relacionamento, seja homem ou mulher, não é porque ela é boba ou inocente demais. Isso provavelmente é fruto de um medo de abandono, de não saber quais são os seus valores e o que merece ou não receber dentro de um relacionamento. Às vezes, a pessoa que está em um relacionamento assim, muitas vezes não tem ciência suficiente do seu valor ou está presa em um ciclo de esperança pensando que a pessoa pode mudar. A migalha, a gente precisa entender melhor o que é, como definir isso. Muitas vezes não é um gesto pequeno, um pouco mais barato ou um gesto simbólico. Muitas vezes a migalha ela pode ser entendida como uma atenção que é dada de forma esporádica, então nem sempre a pessoa se sente valorizada o suficiente e também na frente o suficiente na vida dessa pessoa, como provavelmente ela acredita que geralmente os relacionamentos são. Às vezes é um carinho depois de dias de frieza, uma mensagem depois de dias sem enviar alguma, é um eu te amo só quando existe um conflito ali para acabar segurando a pessoa. É uma promessa de mudança que nunca de fato acontece. Essa mudança ela é prometida, mas ela nunca chega e possivelmente dificilmente vai chegar. E aqui eu não quero dizer que o problema está em gestos pequenos. O problema é quando esses pequenos gestos viram uma justificativa para te permanecer nesse relacionamento que constantemente está te machucando, ou que tu sente que a pessoa poderia se esforçar mais, ou até de repente mudar também, mas que isso nunca chega. E aí tu te vê presa nesse ciclo. E é importante deixar claro que nenhuma relação é perfeita. Por mais que as pessoas postem na internet que é sempre tudo muito lindo, tudo maravilhoso, cheio de flores, eu tenho certeza absoluta que dentro desse relacionamento acontecem conflitos, mas as pessoas escolhem aquilo que ela quer mostrar. E se tu constantemente ficar se comparando com essas pessoas, provavelmente tu vai querer um nível de perfeição que não existe nesse relacionamento. Então é importante a gente separar o que é real, o que não é, o que as pessoas escolhem mostrar nas redes sociais delas. Não ter um relacionamento perfeito não significa que você precisa aceitar coisas que te deixam constantemente machucada, constantemente te deixam insegura e constantemente te fazem se distanciar da pessoa que você é. Existe uma diferença na relação imperfeita e na relação em que você constantemente sente que precisa sobreviver emocionalmente. O que a gente mais vê em relacionamentos disfuncionais são pessoas que quase sempre estão se mostrando indisponíveis emocionalmente. E é engraçado, até interessante perceber que a maioria das vezes a pessoa em que ela se envolve geralmente está bastante disponível emocionalmente. Então a pessoa se afasta, tu fica ansiosa, tenta contato, não consegue e de repente dias depois ou horas depois ela magicamente aparece falando como se nada tivesse acontecido, te tratando normalmente. E isso pode te causar um sentimento de confusão. Como assim ela some e chega e continua conversando como se nada tivesse acontecido, sem nem dar um tipo de explicação na qual me fizesse me sentir um pouco mais acolhida, um pouco melhor. E aí, pelo fato da pessoa ter te respondido, provavelmente faz com que tu sinta um alívio breve, porque ufa, afinal, é melhor ela ter respondido depois de horas do que ter dado um ghost e nunca mais aparecer. Então, sem querer, você se vê em um ciclo, no qual a pessoa some, aparece, dá um carinho aqui, um carinho ali, você nunca sabe qual vai ser o próximo passo dessa pessoa. E baseado nisso, você constantemente fica em alerta por causa disso. E posso até ser um pouco chata agora falando, mas muitas vezes nem é amor que tu sente por essa pessoa, mas sim a sensação de alívio quando ela te responde, quando ela aparece, quando ela te dá um pouquinho de atenção.
E aí, dentro da psicologia, a gente tem um conceito chamado de reforço intermitente. O reforço intermitente nada mais é do que quando você nunca sabe a próxima resposta. É a mesma lógica do jogo de azar, os cassinos. Então, você vai lá, gira a roleta e você não sabe se você vai ganhar um prêmio ou não. Mas a expectativa, a atenção que gera enquanto isso é muito viciante, é altamente motivadora para que você engaje em comportamentos semelhantes no futuro. E é por isso que é desafiador retirar um tipo de vínculo desse na tua vida, porque você já aprendeu o esquema de reforço intermitente vindo daquela pessoa no qual você está se relacionando. E aí eu peço que você seja realista consigo mesmo. Quando você para refletir sobre o seu relacionamento, sobre a pessoa no qual você está se envolvendo, você consegue reparar coisas mais boas ou ruins vindas dessa pessoa? Ou você acredita que se de repente você insistir um pouquinho mais, essa pessoa vai mudar? Você se apega de repente mais ao que aconteceu de bom, mesmo que pouquíssimas vezes, e escolhe ignorar todas as esmagadoras maiorias vezes no qual você se sentiu mal, frustrada, ansiosa, com raiva. Como uma boa psicóloga de terapia cognitivo-comportamental, eu vou te sugerir alguns planos de ação para você colocar em prática para se auto-observar e reconstruir a sua confiança de volta. O primeiro ponto, então, é olhar para a frequência e não só a intensidade. Não é avaliar apenas o momento ruim, é se perguntar para si mesma: isso é constante ou só aparece quando eu tô quase desistindo? O segundo ponto é separar o afeto do alívio. É você se perguntar: eu me sinto amada ou apenas aliviada quando eu tenho uma resposta ou um pouquinho de atenção dessa pessoa? O terceiro ponto é olhar, observar o custo emocional que você veio investindo em todos esses tempos. É você se perguntar: o quanto eu precisei me diminuir para caber no pequeno mundo dessa pessoa? O quarto ponto, então, seria nomear o padrão. Ao invés de você falar ele ou ela é muito complicado, você pode dizer: essa dinâmica que eu venho tendo esses últimos anos ou dias está me fazendo mais bem ou está me deixando mais ansiosa? Se você quiser saber mais sobre o que é ansiedade e quando ela é normal ou não, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. O quinto e último ponto é aprender a colocar limite, que também já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas de forma resumida, não precisa começar com uma decisão radical. Tu pode começar reconhecendo uma coisa que tu de repente já não quer mais normalizar porque entendeu que isso não é normal. E lembrando que esse vídeo não substitui a psicoterapia. Se você se identificou com o que eu falei e sente que isso está de forma muito intensa na tua vida, vale a pena iniciar um acompanhamento com uma profissional que vai te entender baseada nas melhores atualizações da ciência. Se você quer ser minha paciente, aqui embaixo tem um link do meu site que vai te direcionar para agendar a sua sessão comigo. No mais, eu quero agradecer por você ter vindo até aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe seu like, me segue lá no Instagram que eu tô falando todos os dias de ansiedade. É isso e até o próximo vídeo.